Olá, amigos da Safras TV. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. Eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras. E na edição de hoje do Conversa com Analista, eu entrevisto o consultor e analista de boi e carnes, Fernando Iglesias. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui tudo tranquilo, né? Temos que falar aí da situação climática extrema que nós estamos vivendo nas últimas semanas, falar um pouquinho da falta de chuva no centro-norte do Brasil, enquanto aqui na região sul, né, o que a gente vê é excesso de chuvas. Então, tudo isso gera impacto sobre a atividade pecuária e temos que abordar essas questões também. Tá certo. Eu lembro a você, assinante, que se quiser saber mais informações sobre safras e mercado, acesse o nosso site em safras.com.br. Lá você pode baixar uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que contém o mais completa gama de informações do agro brasileiro e internacional. Você também pode, se preferir, baixar em sua loja de aplicativos a Safras Plataforma, que também estará disponível no seu celular com todas as informações exclusivas de safras e mercado. Lembro você também que para ter acesso aos vídeos de safras e mercado, você pode acessar o YouTube, inscrever-se no nosso canal e também no canal de Safras TV para ficar por dentro de todas as informações de safras e mercado. Bom, Fernando, a gente tem um cenário de preços nessa semana um pouco mais estáveis para o boi, mas a tendência daqui para frente é de um quadro de alta nas cotações por conta justamente desse clima bastante incerto ainda, especialmente na região centro e norte do país, né, Fernando? Exatamente. Nós temos dois grandes fundamentos que levam o boi para a direção de preços um pouquinho mais altos. Só claro, nós não podemos falar aqui para o pecuarista que está nos acompanhando que a arroba do boi gordo vai pegar R$ 300 novamente, que os preços do boi vão apresentar altas históricas agora no final do ano. Não, o mercado não está propenso a isso. Tem espaço para altas, vai acontecer de uma maneira mais comedida, mas de qualquer forma o viés é de recuperação de preços. Por quê? Que basicamente nós temos uma condição bastante ruim das pastagens aqui no Brasil, quando nós falamos aí de região centro-norte, estados como Mato Grosso, próprio estado de Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, são estados com um rebanho relevante e que as chuvas não acontecem de uma maneira tão regular. O paralelo que nós podemos traçar, que essas questões que estão afetando duramente a soja, que tem comprometido a soja, também geram um impacto na condição das nossas pastagens. Tá? Quando as chuvas acelerarem, esse pasto vai precisar aí de uns 45, 60 dias para se consolidar. Vai precisar ter um tempo ali para conseguir um pasto um pouco mais farto. Demora um pouquinho para que isso aconteça. E isso vai fazer com que haja uma lacuna de oferta, uma oferta mais restrita, justamente num período de excelente demanda, que é agora o último bimestre, tá? Então, isso vai gerar efeitos sobre o mercado. São em cima desses dois fatores que nós vemos o mercado do boi gordo firme com possibilidade de alta dos preços. Questão de demanda, como é que tu espera agora para os meses finais de ano? A demanda mais aquecida também no mercado interno, Fernando? Ah, sim, com certeza. Para esse último bimestre, nós sempre temos que colocar aqui alguns adendos. Tipicamente, quando nós olhamos para a segunda quinzena do mês, é um período que tradicionalmente esfria o consumo, que basicamente a população perde aquela capitalização, ela recebe o salário no início do mês, faz ali, acaba gastando dinheiro, e vai, quando a gente começa a entrar na segunda quinzena, a população já está um pouco menos capitalizada, já tem menos poder de compra, e isso esfria o mercado. Tá? Em relação a novembro e dezembro, isso é diferente. Por que isso é diferente? Porque a incidência do 13º salário, a entrada do 13º salário nesse período, a partir aí do dia 20 de novembro, especialmente, ela acaba motivando uma demanda aquecida ao longo desse período inteiro. Então, a população vai estar muito ativa ali na aquisição de produtos em geral e também de proteínas de origem animal. O corte tradicionalmente escolhido pela população nessa época do ano, vou até compartilhar aqui a minha tela para mostrar a nossa plataforma, são os cortes do traseiro bovino. São os cortes ligados ali
ao traseiro, que são cortes de maior valor agregado, são aquilo que a gente chama de cortes nobres. Aqui na nossa plataforma, quando a gente entra aqui na aba Mercado Físico, tá? Nós temos aqui o campo boi atacado e aqui nós temos as informações relacionadas a cortes bovinos no atacado. Aqui tem o corte traseiro bovino, tem ponta e agulha, a própria vaca casada e o boi casado também, né? E aqui a gente tem as informações dos cortes, tá? Basicamente, gente, o que nós precisamos monitorar aqui é que a alta dos preços ao longo dos últimos dias acontece de uma maneira mais consistente aqui nos cortes do traseiro bovino. Isso é um reflexo do perfil de consumo que nós temos agora no último bimestre. Para primeiro bimestre, isso muda e não muda pouco. Tá? Ao invés de cortes nobres, a população vai procurar cortes de menor valor agregado, porque primeiro bimestre, tradicionalmente, tem uma incidência daquelas despesas tão tradicionais. Precisa comprar material escolar, tem IPTU, IPVA. Então, a população vai priorizar produtos que causem menor impacto na renda. Então, aqui também tem o período de férias. Nesse período, a população vai priorizar carne de frango, ovo, embutidos. Tudo isso está dentro dessa sazonalidade do mercado. A gente sai de um período em que a demanda é direcionada a produtos nobres e passa para uma que a demanda vai se direcionar para produtos de menor valor agregado. Certo. Em função dessa expectativa já de uma demanda mais contida no começo de 2024, Fernando, pode-se dizer que mesmo com as passagens ainda deterioradas, com o tempo mais demorado para que entre bois terminados a pasto no mercado, como é que tu podes dizer que pode ficar o mercado de boi para o começo de 24? Essa tendência de alta ainda se mantém ou os preços tendem a se ajustar novamente conforme esse indicativo de demanda mais voltada para cortes do dianteiro, Fernando? Olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui agora também para mostrar para quem está nos acompanhando que nós temos informações de clima aqui também. Temos informações que são publicadas em relação de clima aqui no Brasil, na Argentina, tá? Aqui está o modelo de precipitação acumulada, que em relação aos próximos dias dá para perceber que existem incidências de chuvas aqui de 24 a 1º de dezembro, em algumas regiões do país, em especial aqui na região sul, não para de chover por aqui. A região centro-norte vai melhorar os índices pluviométricos. O problema realmente é que as pastagens aí vão precisar de 45, 60 dias para se recuperarem de uma maneira mais efetiva. Então, a gente Certo. vai abrir 2024 tendo oferta de animais a pasto. O que muda? Qual que é a grande diferença? Animais a pasto e o pecuarista tem uma capacidade boa de retenção. Enquanto o pasto tiver condições, o pecuarista pode cadenciar o ritmo dos negócios para que ele consiga fazer as negociações conforme elas vão ali, né, conforme ele vai precisando colocar dinheiro dentro do caixa, quando ele vai precisar fazer uma fonte maior de receitas. Então, nesse sentido, o que nós estamos esperando é um primeiro trimestre em que a cadência da negociação do pecuarista vai ser um ponto de suporte aos preços, mas essa mudança de perfil de consumo vai impactar negativamente. Então, diferente do que nós temos hoje, que é a oferta e demanda sinalizando para alta, no primeiro trimestre nós vamos ter a oferta que vai manter ou vai oferecer uma certa firmeza aos preços para essa característica que o pecuarista tem de cadenciar o ritmo dos negócios, mas uma demanda que não deve ser responsiva e vai atuar como fator de pressão. Certo. Na exportação, como é que tu avalias assim o desempenho das exportações brasileiras de carne bovina até agora, até esse mês de novembro, Fernando? O que pode se esperar para 2024? Bom, nós tínhamos uma expectativa, tanto que nós comentamos isso aqui em outras edições, né? Que basicamente havia-se a percepção que o Brasil venderia bons volumes de carne bovina após aquele alto embargo do primeiro trimestre. Isso de fato aconteceu. O Brasil vende grandes volumes de carne bovina no mercado internacional nessa temporada. O Brasil hoje é a melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina, isso está bastante claro. E ano que vem o Brasil também será a melhor alternativa global de fornecimento dessa proteína. O que acontece? Basicamente, o problema de 2023 não é volume, é preço. Os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional estão em patamares bem mais baixos quando nós comparamos ao ano passado,
e isso acaba impactando na nossa receita de exportação. Então, o volume esse ano, tirando esse período de alto embargo, né, esse período do ano, o volume nunca foi um problema. O Brasil Hum. vendeu bons volumes de carne bovina nesse ano, vendeu grandes volumes de carne bovina com destino à China. Então, basicamente, volume não é o problema. O problema era efetivamente o preço pago pela carne bovina brasileira no mercado internacional. E é um problema também que afeta outros players do mercado, não só o Brasil, né? Exatamente, nós Concorrentes percebemos, também. isso passa muito mais pela situação econômica na China, pela situação da suinocultura chinesa, que é a grande força de demanda quando nós olhamos para o setor carnes, do que pela situação dos concorrentes. Tá? Basicamente, a China atravessou um período de muita desvalorização cambial ao longo do ano. O yuan trabalhou muito desvalorizado em grande parte dele, e em função disso, ele acaba fazendo com que os importadores chineses, para compensar todo esse processo de desvalorização, baixem preços em dólar. Então a gente sai de uma carne bovina que era negociada a US$ 7.500 a tonelada em 2022 para uma carne bovina sendo negociada a 4.500. Então é uma queda significativa. Certo. Voltando um pouco para o mercado interno, como é que tu avalias ontem a decisão do presidente Lula de vetar a questão da desvalorização da folha de pagamento? Como é que tu vês isso? Quais são os impactos que pode haver no mercado de carne bovina? Pode haver alguma influência nos grandes frigoríficos com relação a essa questão? Questão de emprego mesmo? Há uma preocupação muito grande em relação a essas decisões de cunho político que nós temos hoje, mas a princípio, eu não vislumbro possibilidade de mudanças muito contundentes com o que a gente tem hoje, tá? Basicamente, não vejo aí grandes alterações significativas e, enfim, vamos continuar monitorando o que vem pela frente. Tem outras questões importantes ao longo desses próximos anos, né? Reforma tributária, tem uma série de questões que essas sim podem gerar a questão do marco temporal que o próprio Sim, STF está avaliando. Então, tudo isso vai gerar muito impacto para o nosso agronegócio. Essas decisões sim podem trazer, tem peso muito grande quando nós observamos o que vai acontecer no médio e longo prazo. Essa questão tributária é, sem dúvida, extremamente relevante, assim como as questões que envolvem o marco temporal também. tá certo. Fernando, eu agradeço a tua participação para a Safras TV, nessa edição. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. É sempre um prazer participar aqui. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Eu lembro você, assinante, que para ter mais informações também sobre as redes sociais de Safras, basta você acompanhar a descrição desse vídeo. Lá também há informações sobre os mais diversos cursos que Safras e Mercado estará promovendo daqui para frente. Para a Safras TV, diretamente da redação em Porto Alegre, jornalista Arno Bach.